sejam bem-vindos à revista de imprensa da UTAD TV. O meu nome é Ana Ferreira. E eu sou o Tiago Delgado. Continuamos com as emissões em direto da revista de imprensa da UTAD TV. Durante esta semana levamos até ti, em direto às 11 da manhã, as principais notícias do dia. E vamos ter sempre 2 convidados em estúdio para comentar a atualidade. Vamos aos principais destaques da imprensa desta manhã, desde abril de 2025. Os jornais de informação geral de hoje continuam a apresentar os efeitos da aplicação das tarifas de Trump. Isto depois do presidente norte-americano ter anunciado o recuo em algumas destas medidas. Mas os diários também referem a vitória de ontem do Benfica, os debates das eleições legislativas e alguns casos de corrupção que envolvem o sistema prisional português. No Jornal de Notícias, o principal destaque vai para o laboratório de drogas, instalado num apartamento que abastecia várias prisões do país. A Polícia Judiciária desmantelou uma rede que distribuía droga e telemóveis em 7 estabelecimentos prisionais. Os guardas recebiam 500 euros por cada entrega e foram detidos 3 pessoas na região de Lisboa. O destaque fotográfico vai para a proposta de construção de 2 novos pontos no Douro para a linha de alta velocidade. O concurso previa uma única travessia, mas o consórcio quer alterar o traçado da linha e o local para a futura estação em Gaia. O JN destaca ainda o jogo de ontem entre Benfica e Tirsense para as meias-finais da Taça de Portugal, em que as Águias venceram por 5 golos sem resposta. O jogo realizou-se no estado de cidade de Barcelos. Na imagem vemos Artur Cabral e Prestiani, 2 protagonistas da noite de ontem. Já no Público, a imagem que cobre praticamente toda a primeira página remete-nos para a agricultura, um dos mercados mais afetados pela aplicação das tarifas de Trump, que ontem conheceram mais um volte-face. O jornal escreve que o presidente norte-americano suspendeu, por 90 dias, grande parte das taxas aos países que compram materiais dos Estados Unidos da América, com exceção da China. O Público informa que a guerra comercial entre Washington e Pequim está para durar. A Europa prepara uma resposta concreta e, em Portugal, produtos como a soja e o milho podem vir a ser os mais afetados pela subida de preços. O Público refere ainda que já existe um acordo na Alemanha para a formação de um novo governo que será liderado por Friedrich Merz, o líder da CDU conservadora, e que contará com o apoio da CPD. Incumprimento no crédito ao consumo subiu 6,4% no ano passado e está no meio a Luís Menezes e Paula Ferreira para Serralves. São as outras notícias principais que surgem na primeira página do Público. No Correio da Manhã, destaque para o futebol e o aumento nos preços típicos da Páscoa. Benfica voa para o Jamor. Surge na primeira página do CM, que apresenta igualmente os últimos dados relativamente aos treinadores dos rivais dos encarnados. No Sporting, Rui Borges parece fragilidade. Depois de perder a liderança no campeonato e no Porto, o presidente parece ter intenções de segurar o treinador Martin Anselmi até o final da temporada. No entanto, o Correio da Manhã está a projetar a Páscoa e o costuma estar à mesa nesta altura do ano. Preços do cabrito e do borrego disparam, escreve o CM, numa tendência de subida de preço que também abrange outras variedades de carne, mais de 40% em relação ao ano passado. No jornal Mensageiro de Bragança, o grande destaque é: preparam-se largadas em Bragança, Vinhais e Mogadouro contra a Vespa do Castanheiro. O jornal também dá conta da apresentação das listas dos diversos partidos para as eleições legislativas de 18 de maio. Moncorvo tem a melhor escola do país, também se pode ler, e ainda há espaço para a notícia sobre a Câmara de Bragança, que está a planear a construção de multiusos, e sobre o jogo que fecha a época do Campeonato de Portugal e que vai colocar a frente Bragança e Vila Real numa espécie de derby transmontano. Para comentar a atualidade, temos connosco em estúdio António Rodrigues, diretor do semanário Mensageiro de Bragança. António, muito obrigada pela sua presença. Bom dia, obrigado pelo convite. O Tribunal de Bragança condenou ontem um homem a 16 anos de prisão efetiva por esfaquear um bebê em Mirandela. Sabendo que os casos de violência doméstica têm aumentado, como avalia estas ocorrências, principalmente em meios pequenos, como é o caso de Mirandela? São situações que nos devem preocupar a todos enquanto sociedade, porque quando está em causa, estamos a falar de um bebé de 7 meses, que foi esfaqueado num contexto de violência doméstica e de consumo de estupefacientes, devemos perguntar-nos que tipo de vigilância e que tipo de proteção é que conseguimos, enquanto sociedade, dar a este tipo de pessoas. Neste caso, uma criança de 7 meses que é incapaz de se defender por si.
Entretanto, o bebé foi retirado à mãe, que estava com a mãe também acabou condenada a mais de 2 anos de prisão com pena suspensa por violência doméstica sobre o filho. Foi dado como provado que ela consumia cocaína enquanto amamentava, e a criança acabou por ser depois retirada à mãe biológica e entregue aos cuidados do pai biológico. A questão, nestes casos de separação, se calhar muitas vezes existe ainda uma espécie de preconceito em que se calhar devia ser olhado para a situação em si das crianças, tentar perceber com quem poderão ficar melhor e não simplesmente entregar cegamente a um dos progenitores, porque é assim que se faz habitualmente. O que fazer para diminuir o número de ocorrências de violência doméstica? O que é que está a falhar? Está a falhar, acima de tudo, uma questão de educação, uma questão de educação cívica das pessoas. Acho que os valores que nortearam muitas vezes a sociedade começaram a perder-se. As pessoas, e sobretudo isso nota-se desde os anos da pandemia, há um crescente individualismo e, portanto, vai-se perdendo um sentido de comunidade, um sentido de grupo dentro da sociedade. E as pessoas estão cada vez mais imbuídas num espírito egocêntrico que leva depois muitas vezes a este tipo de situações. Há valores como questões da vida humana, da proteção da vida humana, o respeito pelo outro, que são cada vez mais ignorados e, portanto, leva muitas vezes a este tipo de situações. Há um aumento de situações reportadas. Era interessante perceber se o aumento de situações reportadas significa, de facto, um aumento de casos reais ou se significa uma maior consciencialização da sociedade para este tipo de problemas e, portanto, estando cada vez mais atenta à ocorrência destes fenómenos que antes eram mantidos no segredo das casas, não é? Tanto que há um ditado que ainda se usa muito, sobretudo no interior, que é: entre marido e mulher não se mete a colher. Portanto, são situações que começam a estar também cada vez mais na ordem do dia, a sociedade está cada vez mais desperta para este tipo de casos e, por isso, saltam mais à vista. Relativamente à apresentação das candidaturas ao Círculo Eleitoral de Bragança, em 2024 a ADEU venceu com 40%. Tendo em conta as polémicas relacionadas com Luís Montenegro, acredita que poderão afetar a credibilidade da coligação e até mesmo a perda da confiança dos eleitores? Mais até do que a questão de Luís Montenegro, que até tem raízes em Bragança, o pai dele é de uma aldeia do concelho de Bragança, temos a questão do cabeça de lista pelo PSD por Bragança, que foi o primeiro membro do governo a ter que se demitir por questões relacionadas com ética e transparência. Num caso que acabou por dar origem a uma série de outros casos que culminaram precisamente com a queda do governo. Em condições normais, este tipo de situações seriam fatais para o PSD e para as aspirações do PSD. Tendo em conta aquilo que já vimos, por exemplo, na Madeira, em que o PSD, tendo um candidato que até é erguido, não só venceu, como até reforçou a votação, fico com dúvidas se isso terá, de facto, impacto nas eleições. Aquilo que as sondagens vão dizendo é que, depois de um ajuste inicial, o sentido de voto das pessoas começa a ficar novamente a pender para o partido que estava no governo. Isto significa que as pessoas estão cansadas de atos eleitorais, estão cansadas de indefinição, querem um governo, seja ele qual for, porque estão cansadas que o país esteja permanentemente parado. Porque tínhamos tido eleições há pouco mais de um ano, começava a haver decisões, as coisas começavam a andar, a economia começava a andar, e de repente volta tudo a estaca zero. Há uma série de decisões que estavam para ser tomadas que ficam em suspenso, os organismos, as entidades, as IPSS, as empresas ficam novamente com a vida em suspenso, e já andamos nisto há demasiado tempo, porque foram 3 eleições no espaço de 3 anos, e a vida não pode parar, a economia não pode parar, e, portanto, as pessoas começam a ficar cansadas deste tipo de indefinição. Em Bragança, portanto, em 2024, no ano passado, registrou 45% de abstenção. No ano de 2022, 52%. É o distrito com maior taxa de abstenção em Portugal continental. Apesar deste número ter baixado, de que forma é que os partidos podem chamar os eleitores às urnas?
Desta forma não será, com certeza, porque quanto mais casos de suspeição, quanto mais problemas de ética vierem a lume, mais afastada fica a população da política. Isso nota-se com a participação dos jovens. Ainda esta semana estive na tomada de posse de um dirigente de uma juventude partidária e ele confirmava isso mesmo, que é cada vez mais difícil atrair os jovens para a política porque os jovens não se revêem neste tipo de situações. E é mais fácil virar as costas. Isso vê-se também na participação no associativismo geral. As pessoas estão cada vez mais desinteressadas de uma participação no associativismo. E é cada vez mais difícil, sobretudo em regiões como o interior, em que há cada vez menos gente. Portanto, é preciso que os partidos saiam da sua bolha, porque se formos a ver os discursos, os partidos falam uns para os outros. Ele parece um discurso muito virado para dentro, com recados uns para os outros e com problemas e com formas de falar e formas de comunicar que muitas vezes não dizem nada às pessoas. Não é? As pessoas sentem que a sua vida tem uma série de problemas e os políticos que nos deviam governar falam de coisas completamente diferentes. E, portanto, isto acaba por desmotivar as pessoas, afastar as pessoas da política e levar a uma menor participação em eleições. Ora, qual é o efeito prático que isso cria? Havendo uma maior taxa de abstenção, são os partidos periféricos que ganham, porque esses têm os seus partidários bem definidos e, portanto, esses vão votar de qualquer maneira. Se o resto das pessoas se demitirem de participar ativamente, deixam que outros tomem o lugar. Ou seja, não são os melhores que assumem estas posições de governo, são os outros que sobram por falta de comparência daqueles que deveriam chegar-se à frente. Falemos agora do desporto regional. Vila Real e Bragança lutaram o campeonato inteiro por objetivos diferentes. Que balanço faz da época? Acho que foi uma época que, pelo menos no caso do Grupo Desportivo de Bragança, superou as expectativas. Quando a época começou, a expectativa era tentar lutar pela manutenção e de facto, houve ali uma altura em que chegou a lutar não só pela manutenção como pela subida. Portanto, foi uma época que excedeu as expectativas. Dá-se o caso de ser a última jornada, opor Bragança e Vila Real. As duas equipas já têm os seus objetivos definidos. O Bragança já assegurou o terceiro lugar, portanto, mesmo que perca, já não desce daí. O Vila Real está em nono, mas ainda pode ascender ao sétimo lugar, mas pronto, também já assegurou a manutenção. Portanto, já é garantido que no próximo ano as duas equipas se voltam a defrontar. Na primeira mão, aqui em Vila Real, as duas equipas empataram, com uma bola. Portanto, sem pressão, sem a necessidade de ter que fazer resultado, aquilo que se espera é que seja um bom espetáculo e um bom jogo, porque, lá está, não havendo essa pressão, podem-se dedicar, de facto, a jogar futebol. É isso, nós no Mensageiro fizemos uma antevisão deste jogo, falámos com adeptos das duas equipas e é isso que se espera, de facto, é que seja um bom espetáculo. Os adeptos das duas equipas convergem para um maior favoritismo do Bragança, até porque teve uma época com melhores prestações. É curioso também que neste momento o treinador do Vila Real tenha começado a época precisamente no Bragança. Começou a época como treinador do Bragança e, em meio da época, saiu e agora é treinador do Vila Real. Portanto, é um regresso também a Bragança e, por isso, é mais um condimento a chamar a atenção e a levar as pessoas ao estádio. E relativamente ao futuro, apesar de este ano o Bragança não ter conseguido subir, e já disse que mesmo que perca, ele não desce, poderá ter essa hipótese para o ano de subir? É sempre difícil para as equipas do interior do país poderem ombrear com as equipas do litoral, porque as equipas do interior, para já, têm menos adeptos, portanto, conseguem menos receita por via dos ingressos dos estádios nos jogos. Depois, o tecido empresarial também é muito mais frágil e é muito mais pequeno. Numa zona como o Minho, como o Porto, há muito mais empresas muito mais robustas, que podem apoiar o Clube da Terra. Em distritos como o Bragança, como o Vila Real, há menos empresas e as empresas que há têm menos capacidade financeira. Portanto, estão mais dependentes também de dinheiros dos apoios das câmaras, o que faz com que haja menos dinheiro disponível, portanto, possam investir menos em reforçar a equipa. Portanto, é sempre uma luta de Golias, David contra Golias. Por isso, épocas como esta são de celebrar, porque são raras.
Todos gostávamos que pudesse ser uma época, a próxima, em que se pudesse lutar pela subida, mas dificilmente isso vai acontecer. Era importante que se conseguisse a manutenção, porque quanto mais equipas de Trás-os-Montes se conseguir nos campeonatos nacionais, melhor para o desporto da região. São mais equipas que nos vêm visitar, portanto são turistas que vêm ao fim de semana às nossas cidades, estimula a economia e, portanto, seria bom para toda a gente. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado pelo convite e até à próxima. Passamos agora aos jornais desportivos com Tiago Delgado. Hoje os jornais desportivos falam da vitória do Benfica frente ao Tirsense, das cerimónias fúnebres de Aurélio Pereira, dos resultados mais recentes da Liga dos Campeões e da tentativa de compra de Gyökeres, avançado do Sporting. No jornal A Bola, o destaque vai para a goleada do Benfica frente ao Tirsense, na primeira mão das meias de finais da Taça de Portugal. Bruno Lage sublinhou a importância da formação benfiquista na vitória. 9 jogadores formados no Seixal participaram no triunfo benfiquista. No Sporting, Gyökeres está na mira do Arsenal, o clube inglês tem muito dinheiro para investir e o internacional sueco é uma das opções. A cláusula de rescisão está em 100 milhões de euros. Na Liga dos Campeões, o Barcelona venceu o Dortmund por 4-0. Já o PSG ganhou a Inglaterra frente ao Aston Villa por 3-1. No Record, o protagonismo vai para o Benfica e a sua vitória frente ao Tirsense. Os titulares foram poupados, mas os jogadores mais jovens não ficaram para trás. João Rego estreou-se a marcar pela equipa principal. Aos 19 anos, o jogador afirma ter realizado um sonho de menino. Prestiani, Artur Cabral e Sheldrup fecharam o marcador no jogo de ontem. O treinador dos Dragões afirma que afinar a defesa é a prioridade. A reflexão surge após o clássico do último domingo, onde a fragilidade da organização defensiva dos portistas foi evidente. Já no Sporting, os finais dos jogos têm sido decisivos. Dos 10 pontos perdidos desde que Rui Borges assumiu o comando técnico, 8 foram desperdiçados no último quarto de hora. Finalizamos com o jornal O Jogo. Os holofotes incidem sobre Tiago Jaló. O central português está cedido sem opção de compra e a SAD portista não tem intenções de negociar com a Juventus. Ainda na equipa dos Dragões, com a publicação da Lei dos Solos em Diário da República, o clube pode avançar para a compra dos terrenos do Centro de Alto Rendimento no Olival. Outros destaques... Para comentar a atualidade esportiva, temos conosco em estúdio João Carlos Fernandes, aluno do 2º ano da licenciatura de Ciências da Comunicação aqui na UTAD. Olá, João, bem-vindo aos estúdios da UTAD TV. A primeira pergunta que te faço é a seguinte: há uma semana Sporting e Benfica estavam empatados no topo da classificação. Atualmente o Benfica está com 2 pontos de diferença. O que aconteceu no último fim de semana vai ser decisivo para o final do campeonato? Eu acho que, a meu ver, sim, mas por a simples questão que vai haver o jogo próximo derby em Lisboa, em casa do Benfica, e agora o Benfica, como conseguiu agarrar a liderança isolada, sinto que sente-se revitalizado para a conquista do título. Desta forma o Sporting, lá está como referiu, desde que Rui Borges tomou o comando, tem saído... digamos que sentimos o Sporting mais fragilizado após a saída de Ruben Amorim e a passagem de João Pereira, e mesmo assim, obtendo os resultados positivos, já não é a mesma força que era outrora no início do campeonato. O Benfica, com esta subida agora à liderança isolada, sente-se mais uma vez revitalizado, e eu sinto que aquele que vai ser mesmo no clássico, frente que vai juntar os dois, em casa do Benfica, que vai ser determinada mesmo o campeão nacional. Assim como mencionaste, faltam 5 jogos para o derby entre o Benfica e o Sporting. Achas que as equipas vão manter o ritmo? A meu ver, eu encaro o Benfica com
sim, que vai encarar com muita mais força os próximos jogos, lá está mais uma vez pela questão de ter atingido finalmente a liderança isolada, e o Sporting vai tentar correr atrás do erro, vai tentar recuperar e tentar mais uma vez levar o campeonato para esse jogo em casa do Benfica e aí sim obter um bom resultado e atingir mais uma vez a liderança. Agora, deslizes acontecem, isso é perfeitamente natural, ainda para mais no mundo do futebol. Ainda vão haver jogos difíceis, tanto para uma equipa como para a outra. Também na última jornada, ambos vão jogar com equipas do Minho, com o Sporting com o Vitória e o Benfica com o Braga. Vão ser jogos que também podem ter algum impacto na corrida para o título, mas até lá sinto que as equipas vão tentar dar o seu melhor, isso já era de esperar, e que sim, vão manter um bom ritmo de jogo e uma boa... Vão chegar aos jogos com força para tentar ganhar. Vítor Gyökeres é um dos jogadores mais cobiçados da Europa. O Arsenal vai investir muito dinheiro em jogadores e Gyökeres está na mira. Achas que o avançado sueco volta para a Inglaterra? A meu ver, sim. Isto já foi falado antes, já foi falado não só neste mercado de inverno, mas também no mercado de verão do ano passado. É um dos jogadores mais cobiçados na Europa, pelos números que tem no Sporting. Já foi falado, por exemplo, numa possível saída para o Barcelona, mas pelos vistos já foi abandonada essa hipótese. Também já foi falado para a Itália. Eu penso que agora com o Arsenal a tentar revitalizar a equipa ou trazer novos jogadores, assim é que é, para a equipa, e o Gyökeres sendo um jogador à qual o Arsenal possa não ter tantas opções, vai ser de certo digamos, uma opção a ser tomada mesmo seriamente pela equipa do Arsenal. Se realmente Gyökeres sair, como é que o Sporting vai substituir o avançado? Existem duas formas de resolver o problema. Nós podemos tentar, o Sporting pode tentar pegar em alguém que já tenha no clube, adaptar àquela posição, por exemplo, Conrad Harder, que também é um ponta de lança, simplesmente é mais novo que o Gyökeres, não tem experiência, mas isso com os jogos, com o tempo, com a idade, e sim, ele acabará por a atingir. Ou o Sporting pode ir buscar alguém ao mercado, como é mais provável. Já foi cotado, por exemplo, o Pagianidis, o jogador do Panathinaikos, para vir jogar e ocupar a posição do Gyökeres. Mas eu sinto que o Sporting já está a prever e a tentar prevenir essa situação. Já está no mercado à procura de alguém que seja capaz de tomar a posição do Vítor Gyökeres. Passando agora para o PSG e a sua jornada nas Champions, ele tem vários jogadores em campo. Na tua opinião, qual foi o jogador português que mais se destacou? A meu ver, temos, por exemplo, naquele meio campo que o PSG tem agora composto por português, temos o João Neves e o Vitinha, que são dois jogadores que dão muito ritmo àquela equipa, em especial o Vitinha, que tem demonstrado tem feito muito bons jogos, o João Neves também. Temos também, por exemplo, o Nuno Mendes, que ontem até marcou, fez o terceiro golo, se não estou em erro. Ele também são jogadores que têm mostrado um bom ritmo num PSG que agora está lançado na eliminatória, digamos, depois do resultado de ontem. O Barcelona venceu por 4-0 e tem a próxima eliminatória muito perto. Que análise é que fazes ao jogo e, na tua opinião, quem é que achas que vai vencer a Liga dos Campeões? Quanto ao jogo do Barcelona, foi um jogo a jogar em casa em que eles simplesmente sabiam o que tinham que fazer e fizeram. O Borussia Dortmund não tinha qualquer tipo de hipótese, mesmo a abordagem que eles podiam ter feito ao jogo, podiam ter feito uma abordagem diferente, mesmo assim deixaram-se cair no jogo do Barcelona, que o resultado mostrou também as estatísticas, um 4-0 com um bis de Lewandowski e também gol de Yamal e de Rafinha. A meu ver, para a Liga dos Campeões, eu tenho um clube que para mim é favorito à taça, que é o PSG. Não só pelos jogos que tem feito, mas também por o simples facto que o PSG já foi campeão em França. Ou seja, o foco em França já não é tão grande, agora é simplesmente cumprir o resto do calendário e pode-se focar a 100%, digamos desta forma, na Liga dos Campeões.
Depois temos o Inter de Milão, que também tem demonstrado um bom seguimento de jogos em Itália. E sim, o Barcelona, também depois desta vitória, e o facto também se manter em primeiro lugar em Espanha, também aquela confiança extra nunca faz mal. Obrigada pela tua presença. Agradeço. Estes foram os destaques da imprensa neste dia 10 de abril de 2025. Amanhã voltamos a ler os jornais e a trazer as principais notícias do dia com mais 2 convidados. Não te esqueças, em direto às 11 da manhã no site e no YouTube da UTAD TV. Entretanto, continua a acompanhar os nossos programas no site da UTAD TV ou então no nosso Facebook e Instagram. Até amanhã.